A denominação de venda é um dos itens obrigatórios na rotulagem de alimentos e ela está totalmente relacionada com a venda desse produto. Então, saber definir a melhor denominação é essencial para uma consultora especialista em rotulagem. Eu sou Ju Pereira e você está no Consultor Expert, o canal que a profissional de alimentos coloca o combustível certo para fazer o seu foguete decolar. Então, se você já gostou do tema, não esquece de deixar o seu like logo no início do vídeo, porque isso ajuda bastante. E também deixa um comentário. Pode ser o feedback desse conteúdo, uma sugestão para um próximo vídeo ou um emoji. É através da sua participação que eu sei o que você mais gosta, o que você mais precisa e trago ainda mais conteúdos. Aperte os cintos, a contagem regressiva já começou. E essa hora de decolar é agora. Determinado pela RDC 727, ou como eu gosto de chamar, a lei-mãe da rotulagem de alimentos, a denominação de venda, ela é definida como aquela frase, aquela declaração que indica o real teor, a verdadeira natureza do produto, tá? E ela deve ser definida, deve ser usada utilizando denominações estabelecidas nos regulamentos de padrão de identidade e qualidade, traduzindo isso nos RTIQs. Mas aí começa a dificuldade, né? Nem todo produto tem RTIQ. Então aqui nesse conteúdo a gente vai entender nas duas situações. Como definir a denominação de vendas quando há RTIQ e também quando não há, tá? Vamos começar com os produtos que têm um RTIQ, um Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade estabelecidos. Dá uma olhada nesses prints que eu vou colocar aqui na tela agora, tá? Então, o primeiro print, ele fala de um queijo mussarela. Tá bem claro aqui nesse RTIQ que a denominação de vendas deve ser queijo mussarela com 2 E's e com 2 N's, ou queijo mussarela com MU, 2 E's e 2 L's, ou queijo mussarela com 2 S's e 1 L. Então, aqui já está bem claro o que é, como deve ser a denominação de vendas de um queijo mussarela. No segundo print, a gente tem um recorte do RTIQ de um mel. E aqui está escrito que um mel, o produto vai ser definido como mel, de acordo com as classificações que também estão nesse regulamento, tá? Do RTIQ. E também ele fala que será denominado melato ou mel de melato quando o produto mel for misturado com mel floral. Então, ele tem outras denominações, tá? Então, é importante entender quanto a denominação de venda estabelecida no regulamento é entender se o produto que você está rotulando tem as características que aquele regulamento precisa, tá? Então, como por exemplo no caso do queijo mussarela, ainda naquele recorte que a gente pegou da RTIQ, diz que o queijo mussarela é aquele queijo que se obtém pela filagem de uma massa acidificada, aí tem aqui mais os detalhes, complementado ou não pela ação de bactérias lácteas específicas. Normalmente no RTIQ, ao longo do documento, tem mais coisas sobre as características próprias de um produto que usará aquela denominação, até mesmo com porcentagem de ingredientes obrigatórios e também o que pode colocar como opcional. Então, por isso que mais do que entender a denominação de vendas é entender se o seu produto pode ser classificado com aquela denominação segundo as características. Para produtos que não têm RTIQ definido ou não atende às características do RTIQ, cabe ao fabricante definir a denominação de vendas.
mas como consultoras especialistas em rotulagem, prestando esse serviço ao cliente, cabe a nós fazer essa definição. Porque o que faz uma consultora especialista em rotulagem? Orienta as declarações obrigatórias, e denominação de venda é uma orientação obrigatória, tá? Então, não existe uma fórmula mágica na RDC 727 e nenhuma outra lei, tá? Então, o que eu vou te falar aqui é traduzir alguns pontos da RDC 727 que ela deixa ali um caminho para a gente seguir na hora de fazer essa definição, tá? Então, vou colocar aqui na tela os prints da RDC, porque eu quero que você veja de onde eu estou tirando a informação, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é da definição de denominação de vendas, que indica a verdadeira natureza ou característica do alimento. Isso a gente sempre vai usar como premissa. Aí tem o artigo 10, inciso 2, que nos dá um complemento, onde ele diz que a denominação de venda pode ser acompanhada de denominações consagradas, de fantasia, de fábrica ou de marcas registradas. E no inciso 3 desse mesmo artigo, diz que pode conter palavras ou frases adicionais que podem estar próximas ali da denominação, descrevendo o tipo de cobertura, a forma de apresentação, a condição ou o tipo de tratamento que ele tenha sido submetido, sempre com o objetivo de evitar o consumidor ao erro ou engano, tá? Então, esse é o seu guia para definir a denominação de vendas quando não tem ou não atende RTIQ. Você precisa sempre começar com descrevendo a real natureza, o que é, depois o recheio ou cobertura, quando houver, e por último a apresentação ou condição ou tipo de tratamento. Esses são as 3 características que você precisa completar para criar a sua denominação de vendas. Um ponto importante é você considerar a ordem que essa denominação de vendas vai ser escrita. Se o produto tem dentro ali da sua composição mais ingredientes, e a gente já sabe que a denominação de venda deve indicar a real natureza ou característica do alimento, a gente precisa ficar muito atenta na quantidade que esses ingredientes representam no produto final. Então, no caso da pipoca gourmet, que ela tem uma cobertura de chocolate branco e leite em pó, eu preciso entender e me questionar qual dos dois tem maior quantidade na minha lista de ingredientes. É o leite em pó ou o chocolate branco? Porque isso vai sim fazer diferença na denominação de vendas. Outro ponto de atenção é se o produto ou o alimento ele tem aditivo alimentar que vai dar aroma ou sabor, porque isso interfere na denominação de vendas também, porque aí você vai colocar que ele foi aromatizado ou vai colocar que ele tem sabor na denominação de vendas, tá? Seguindo as regras específicas desse produto. Olha aí na tela um produto exemplo, tá? Então, mistura para bolo, sabor coco. Se você olhar o outro print que tá com a lista de ingredientes, pode ver que não tem coco na lista de ingredientes. Tem aromatizante, né? Então, tá aqui escrito que tem aromatizante. Ela não precisa descrever o que é o aromatizante, mas fica claro pra gente que é de coco. Então, nesse caso, a denominação de vendas, ela recebeu a palavra sabor como complementar, porque ela não tem o ingrediente que confere aquele sabor, e sim um aromatizante. Para finalizar, lembre-se da maior regra quando o assunto é rotulagem, que está definida na RDC 727, no Código de Defesa do Consumidor e nas leis que tratam de publicidade e propaganda. Não levar o consumidor ao erro, ao engano. Essa sempre vai ser a sua principal regra. Com isso dito, espero que eu tenha simplificado a criação, a definição da denominação de venda. Gostou do vídeo? Esse conteúdo te ajudou de alguma forma? Não esquece de deixar um comentário que eu vou adorar saber. E lembre-se, aqui nesse canal não tem verdade absoluta.
Não tem fórmulas mágicas e não tem atalhos. Eu te conto como eu faço e fico ansiosa para ler nos comentários e trocar figurinhas com você. Espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo.